Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. É com enorme prazer que no dia de hoje estamos aqui falando com Ibrahim Abdulaziz Aleissa. Se eu tiver pronunciado equivocadamente, o embaixador vai poder me corrigir. Possui graduação em economia, mestrado em petróleo e minério. Ah, é a Universidade de Petróleo e Minério, mas planejamento urbano que estudei. O nome da universidade é REFAD, Universidade de Petróleo e Minérios. Perfeitamente, perfeitamente. Desculpe aí o equívoco. E Não tem o, problema, não. e o embaixador teve atuação aqui no Brasil na época do período Dilma, correto? Sim, Então é entre isso, 2011 até 2015. perfeitamente. Para além disso, estou com meu amigo aqui, Luiz Aguiar, como vocês já bem sabem, que é formado em psicologia e também está em formação na área de história comparada. É, então, uma bancada aqui muitíssimo completa. Vou passar a palavra aqui para o Luiz, para ele se apresentar brevemente. Já passo para o embaixador. O embaixador faz algumas considerações iniciais, né, falando aí da sua formação, da sua atuação aqui dentro do Brasil, na época do período Dilma, e a gente vai, de fato, para as perguntas. Por favor, Luiz. Conforme o Miguel falou, né, eu tenho formação em psicologia, fiz mestrado em história, tive graduação também em ciências sociais, agora estou no doutorado em história comparada, pesquisando geopolítica, né? É, é basicamente isso. Eu sou servidor público, né, da Prefeitura do Rio, e assim como o Marcão, né, o Marcão infelizmente não pôde estar com a gente hoje. Eu passo a palavra aí pro embaixador, que eu acho que a conversa vai ser bastante proveitosa aí pra gente. Sou Ibrahim Alissa, trabalhei no Brasil entre 2011, março de 2011 até setembro de 2015. Foi uma época muito boa. Minha formação era em economia e pós-graduação, planejamento urbano. Perfeitamente. Para a gente iniciar aqui as perguntas, eu queria perguntar ao embaixador, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade de tempo, afinal, estamos aqui falando, eu e o Luiz aqui do Brasil, Ibrahim falando da Arábia Saudita, então tem a diferença de fuso, a gente sabe como é complicado marcar um tempinho aqui com o embaixador, então muitíssimo obrigado mais uma vez. Queria iniciar essas perguntas fazendo a seguinte pergunta: qual o papel da Arábia Saudita no cenário internacional, né, falando aí de relações internacionais, e qual que é o contexto de aproximação que a gente vê aí muita coisa saindo entre a Arábia Saudita e o BRICS? Bom, a Arábia Saudita está realizando a sua potência. Só nos últimos anos que está realizando a potência dela. Antes era deixado para a Liga Árabe, apoia os países árabes, teve outros países que assumem liderança do mundo árabe, mas agora a Arábia Saudita está assumindo o poder dela. Ontem teve a reunião sobre a guerra da Ucrânia, aqui na Arábia Saudita, quase 40 países representados, os secretários de segurança nacional dos países, e esperamos que dê certo e acabe a guerra. E a Arábia Saudita sempre teve o papel de estabilidade. Ajuda todo mundo, ajuda internacional. A Arábia Saudita supera o gol da ONU, sempre. E sempre procura paz e progresso, desenvolvimento para o mundo árabe, principalmente, e os outros países também. Perfeitamente. O senhor poderia E falar. sobre BRICS, teve pedido da Arábia Saudita para
entrar no BRICS no ano 2011 ou 2012, até atender os eventos do BRICS. E teve resposta variada entre os países do BRICS. Esse da África do Sul, que fica no fim do BRICS, era para ser para a Arábia Saudita, mas pegaram a África do Sul porque era parte do IBAS, ou ISPA, Brasil, Índia, África do Sul. E depois a Arábia Saudita tentou, não deu, e estou lendo a mesma coisa agora nas notícias, que alguns países, entre parênteses, Brasil. A resposta do Brasil naquela época e agora que está querendo consolidar e desenvolver BRICS antes de aceitar novos membros. Perfeitamente. Passo a palavra aqui ao Luiz para ele iniciar a rodada de perguntas. Luiz, o microfone. Uma das perguntas aqui que eu elaborei antes da entrevista foi como, como que o senhor entende, né, falando de reaproximação, né, falando de aproximação, como que o senhor entende a reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, né, e como o senhor enxerga também a atuação da China nessa reaproximação mais recente? Uma coisa muito boa, isso que esperamos sempre, ter relações boas com o mundo todo. Mas por causa das intervenções do Irã no mundo árabe, estava querendo encircular a Arábia Saudita e o Golfo com países leais dela. Não países, não governo, mas milícias, essas coisas. E se Irã corre no caminho do desenvolvimento do seu povo, relações boas com os vizinhos, isso só que queremos. E agora, tem como garantia da China que o Irã vai cumprir esse acordo novo. Esperamos que continue melhorando. Perfeitamente. Gostaria de saber do embaixador o que o senhor pensa, como a Arábia Saudita organiza o setor petrolífero, e como conduz a política de preços naquele país, na Arábia Saudita. Porque aqui no Brasil nós temos bastante polêmica acerca de política de preços, no setor Uhum, petrolífero. uhum. A Arábia Saudita faz mais de 80 anos que sustenta o mundo com energia de petróleo, quando teve poucos países que têm petróleo ou produzem petróleo. E continua sempre confiável como um recurso de energia para o mundo. Agora, o preço justo é muito mais do que está no mercado agora. Por exemplo, um barril de Coca-Cola custa quanto? Comparado com petróleo. E qual é o custo de produção de Coca-Cola comparado com petróleo? A Arábia Saudita continua procurando equilíbrio do mercado e de preço. É isso que estamos fazendo. Não deixa o preço cair muito, não deixa o mercado precisando. Perfeitamente. Então, existe um controle de mercado por parte da Arábia Saudita para poder beneficiar tanto internamente quanto externamente. Luiz, Isso. por favor. Ainda não é justo, mas continuamos. A minha próxima pergunta, aí voltando, indo mais para a questão da política
É, política internacional mesmo. Como que a Arábia Saudita enxerga hoje o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que o país aderiu em 1988? Que país? Está falando da Arábia Arábia, Saudita? Arábia Saudita. Que aderiu? Sempre contra. Se um país, se uma pessoa perde a cabeça e soltar a bomba, vai acabar o mundo que nós conhecemos. Por que tem bomba nuclear no mundo? E os países que têm usam como deterrente, não é como arma. Só mostrar que tem essa arma. Mas ninguém tem a coragem de acabar com o mundo. Se soltar bomba, outro vai soltar e vai acabar o mundo. Eu espero, é impossível. Quantas bombas tem nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa, 300 na China, porque trabalhei lá na China, eu sei que quase 300, o número oficial deles, só deterrente. Espero que tenha coragem no mundo para acabar com essas bombas nucleares. A Arábia Saudita anunciou no dia que irá adquirir a bomba nuclear, no dia seguinte a Arábia Saudita vai adquirir também. Ah, entendi. Então é mais A uma palavra questão de certa, adquirir? dissuasão, né? Dissuasão. Como? É mais uma questão de dissuasão do poder, né? Se o Irã adquirir a Isso, bomba, aí a Arábia Saudita vai adquirir também, né? isso. Ah, entendi. Perfeitamente. Fazendo mais uma pergunta aqui ao embaixador, gostaria que o senhor respondesse, no eventual cenário após o petróleo, tá, como a Arábia Saudita está se preparando? Porque muito se diz sobre uma agenda verde, muito se fala sobre que não vai existir mais petróleo, que o mundo será por carros elétricos, tal e tudo. Isso é verdade? Isso é mentira? E como a Arábia Saudita está lidando com isso? O petróleo ainda tem décadas e décadas para acabar, primeiro. Segundo, o carro elétrico, a eletricidade vem de quê? A Arábia Saudita é sócio numa das maiores empresas de carro elétrico e tem marca de carro elétrico saudita também. E a empresa de petróleo Aramco começou uns 10 ou 15 anos atrás a produzir máquina de carros que não usa muito petróleo. A Arábia Saudita, com o plano 2030, está diversificando a economia. Não tá querendo depender só do petróleo. Agora, minérios, turismo, o mundo todo está vindo, está começando a vir na Arábia Saudita projetos de turismo gigantes aqui na Arábia Saudita. E visto que não teve, antes não teve visto de turista, agora muito fácil, em segundos ou minutos você tira o visto e vê. Então está diversificando para também indústria. Qualquer empresa que quer investir na Arábia Saudita tem facilidade de investir na indústria na Arábia Saudita. Tem cidades industriais que estão começando e tem anteriores também, como o SABIC, de petroquímicas, montou 2 cidades novas para a SABIC e outras também. Perfeitamente. Inclusive, a maior empresa do mundo é uma estatal petrolífera, Aramco. Uhum. exatamente, Saudi Aramco. E abriu capital na Bolsa de Nova York, com uma porcentagem bem pequena. E as expectativas mais
negativas que vai acabar o petróleo em 2050, mas o plano da Arábia Saudita é que 2030 não depende mais de petróleo. Eu acho os países que produzem petróleo são no lado perdedor no mercado. Imagina se eles não vendem nenhum barril de petróleo. Se eles refinam e vendem gasolina, produtos finais, quanto mais lucro vai dar para eles. Isso, por favor. Então, aproveitando que o embaixador mencionou a agenda, a visão 2030, né, da Arábia Saudita, eu queria perguntar mais sobre essa questão desse plano, né? Como que está o andamento do plano, visão de 2030, e se o senhor acredita que as metas serão cumpridas, né, dentro do prazo aí, em 2030? Primeiro, a origem desses planos é da ONU. Teve os gols do milênio 2000 e depois os gols 2012, depois 2016 e depois o plano depois 2016 e depois o plano 2030, que todo mundo tirou o plano da ONU, modificou do jeito do país para chegar nos gols da ONU 2030. A Arábia Saudita, nesses anos 2020, 2000, 2012, 2016, cumpriu todos os gols bem antes do final do tempo. E agora está ocorrendo muito rápido e vai chegar antes. A visão 2030 vai ser realizada bem antes de 2030. Tenho Muito certeza. bom. Muito bom, excelente. Eu tenho mais uma pergunta, Miguel. Aí eu posso fazer, aí depois aí eu passo para você, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Eu queria saber quais são as perspectivas para a indústria de defesa da Arábia Saudita, né? Se o país planeja uma maior autonomia em relação aos equipamentos estrangeiros, né? Sim. Que eu sei que tem alguns equipamentos que são norte-americanos, né? É. Aí eu não sei se como é que estão as perspectivas, né, em relação à indústria de defesa da Arábia Saudita. Também esse faz parte da visão 2030, que colocou o termo que tem que produzir 50% de qualquer compra de armas na Arábia Saudita. E o próximo plano vai dar 100%. Está diversificando, não é só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o maior sempre, mas está diversificando, comprando da Coreia, da China, da França, da Inglaterra, do Reino Unido, Alemanha, Canadá. Não, É excelente. só para defesa. A única guerra que a Arábia Saudita entrou era a liberação do Kuwait, que o mundo todo, o Brasil inclusive, eu acho, ajudou. A Argentina estava também. E quando o governo legítimo do Iêmen pediu ajuda da Arábia Saudita contra os Houthis. Entendi, entendi. Não, perfeito. Eu perguntei isso também por conta de algumas questões que o Brasil teve agora recentemente, com a venda de equipamentos para outros países. E aí a gente sofreu meio que, não foi exatamente sanções, mas nós fomos, digamos assim, como nem todos os componentes são produzidos aqui. Uhum, Aí nós tivemos uma pressão aí da Alemanha, que produz alguns dos componentes para que eles iam proibir a venda desse equipamento para um outro país, porque o Brasil não uhum. estava entrando no esforço de guerra dos países ocidentais ali pela Ucrânia, né?
Uhum. Então, foi mais por conta disso mesmo que eu perguntei. É bastante interessante o plano, né? Se confirmar, né? Se de 50 passar para 100% do que é produzido, eu acho bastante interessante aí. A gente vê como que vai ficar Agora não o... tem contrato com menos Uhum. de 50% produzido na Arábia Saudita. Não, excelente. É, Excelente. espero um dia que todo esse dinheiro que vai para armas vai para desenvolvimento, para o povo, para escolas, hospitais, bem das pessoas, acaba a pobreza. Mas a missão do ser humano sempre há problema. Sim, Ninguém está satisfeito com o que ele tem. onde tem seres humanos tem problema, né? É Aham. verdade. Vou passar a palavra aqui para o Miguel. Perfeitamente. O Luiz comentou uma coisa muitíssimo interessante sobre essa questão dessa, entre aspas, sanção, né? Foi feita da Alemanha para com o Brasil, no caso dos blindados, porque tinha alguns componentes da Alemanha. O que o Brasil fez foi não entrou na onda da Alemanha, não enviou o equipamento e começou a produzir internamente aqui os componentes na nossa indústria brasileira. Então a gente Uhum. vê que muitos casos complicados às vezes beneficiam e forçam aquela nação a correr atrás do prejuízo. Então, assim, eu vejo que muitos países acabam sofrendo esse tipo de problema e correm Uhum. atrás, né? E aí fazem uma indústria em torno daquilo, conseguem se desenvolver e aí não precisam mais depender da Eu Europa. acho, em geral, é entregar o pescoço para outra pessoa. Eu compro, pago dinheiro e você controla em tudo, em tudo. Eu não acho certo. Perfeitamente, embaixador. Então, é por aí. Muitas vezes, agora fazendo uma análise particular minha aqui do nosso país, eu vejo que muitas vezes a gente fica numa condição muito confortável. Se uns Estados Unidos, uma Europa da vida viessem e colocassem a bota no nosso pescoço de fato, de uma vez por todas, não, vamos sancionar o Brasil, igual fizeram com a Rússia, igual fazem com países árabes, o Brasil daria a volta por cima muito rapidamente, mas eles não fazem isso porque sabem a nossa força. Uhum. Então, acho que é por aí a coisa. E gostaria que o senhor, né, já engatando aqui uma pergunta, falasse também sobre a relação entre o Brasil e a Arábia Saudita. Talvez contar um pouco como foi o seu período aqui no Brasil, trabalhando no governo Dilma, como foi toda essa experiência. Ah, Brasil precisa fazer mais esforço. A Arábia Saudita tem portas abertas, tem oportunidades grandes demais, mas os brasileiros não estão fazendo o trabalho preciso. Uma vez chegou a uns 5 deputados na embaixada com produto invenção deles na área de energia solar, querendo ir para a Arábia Saudita para atender um evento aqui sobre energia renovável. Então, o que a gente pode fazer na embaixada e deu visto na hora. Mas o trabalho deles, apresentação em inglês, que custa R$ 100, não fizeram. E foram, e não sei se deu sucesso ou não, mas eu acho que não. E fiz tudo possível, por exemplo, pedir para o meu país formar a comissão mista. Foi o primeiro, realizado o primeiro encontro da comissão em Brasília. Foi um sucesso muito grande. E depois que deixei, não sei se continuou. O certo, cada ano tem visita. Brasil visita a Arábia Saudita visita Brasil. E por distância, a cultura está muito parecida. A língua
portuguesa tem muitas palavras árabes. O povo saudita, todo mundo ama o Brasil. Então, só faz o esforço, faz o trabalho preciso. Tem muitas oportunidades aqui por tudo. Perfeitamente, embaixador. Luísa, pode realizar a próxima. Eu não fiz mais nenhuma pergunta, não sei, eu acho que você tem mais alguma pergunta? Tenho sim. Ah, Tenho sim. então, fica à vontade aí para fazer a sua. Tenho sim. Na questão de Copa do Mundo, entrando aqui em futebol, que agora é uma área que, enfim, o brasileiro ama muito, somos o país do futebol. Historicamente, brasileiros sempre foram jogar na Arábia Saudita. Uhum, Em todas as Copas do Mundo, a gente vê o sul global torcendo para o Brasil, às vezes para a Argentina, mas mais para o Brasil. Então, a gente vê lá a Índia, China, vemos também países árabes, vemos países da África torcendo para o Brasil. Então, é inegável que nessa área, nesse setor, nesse esporte, somos muito bons. E brasileiros sempre foram jogar na Arábia Saudita pela oferta, né? uhum. A Arábia Saudita sempre ofertou muito dinheiro. E assim, isso sempre foi muito interessante ver esse cenário se formando. Mas agora, de fato, nós temos um cenário bem maior, bem diferente. Agora estão indo estrelas mundiais jogarem na Uhum. Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo foi o primeiro e agora nós temos muitos indo. Né? Inclusive, a Arábia Saudita ofertou para o Mbappé ir jogar É. na Arábia Saudita. Uhum. Então, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essa questão do esporte e falasse também por que a Arábia Saudita está fazendo isso. Qual que é a lógica por trás? A gente sabe que é claramente uma movimentação de soft power, né? Sim, tem muito investimento no futebol europeu. Os Emirados Árabes compraram Manchester City, Qatar comprou o PSG. Então, a Arábia Saudita fez o mesmo com o Newcastle e depois fazia a Liga Saudita igual eles. E o Fundo Soberano comprou os 4 maiores clubes: Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ittihad, Al-Ahli. Estão comprando jogadores famosos para jogar nessas equipes. E sobre futebol mesmo, eu não acho comprar um jogador famoso para média que não serve no campo do jogo. Tem equipes inteligentes que estão comprando jogadores que duram no campo. Novo velho que acabou a carreira na Europa está vindo para se aposentar na Arábia Saudita. E tem clubes pequenos que estão fazendo certo. E agora a Arábia Saudita, quem paga e sustenta a autoridade de turismo. E Messi é embaixador de turismo da Arábia Saudita e Ronaldo também. Então, está querendo atrair muita gente para turismo da Arábia Saudita. E também o negócio do futebol. Direitos de televisão, é tudo. Perfeitamente, embaixador. Gostaria de agradecer. Eu não acho os melhores jogadores do mundo que estão famosos na Europa. Tem muito melhor em outras partes do mundo que podem servir as equipes, mas estão querendo fama, querendo show. Por isso compram esses caras. É como se Claramente, fosse uma vitrine, né? Uma É, vitrine pro país, isso. né? Exatamente. claramente jogamos Mas o não é o que alguns ingleses falam que lavagem de esporte. Não temos roupa suja para lavar de esporte. perfeitamente. Ou a Arábia Saudita, eu acho que ninguém falou isso. A Arábia Saudita, eu acho o único país no mundo que fala
uma coisa e faz. Não fala uma coisa e faz outra. Show. Eu já trago aqui o link para o senhor e a gente já traz aqui falando de meio ambiente e de mais coisas, tá certo? Tá bom. Pessoal, estamos aqui de volta com o embaixador Ibrahim Alessa, que foi embaixador na época do governo Dilma, entre 2011 e 2015. E estamos aqui muito curiosos para poder saber mais o que a Arábia Saudita pensa, né, quando se trata de eventos climáticos, de preservação ambiental. Enfim, temos muita coisa para poder falar aí. Por favor, embaixador. Obrigado. Prazer em estar com vocês aí. O negócio do meio ambiente sempre colocar a culpa no petróleo. Então, a Arábia Saudita produz petróleo e vende para outros países. Quem queima é o comprador. O responsável para a poluição do meio ambiente de petróleo é quem usa. Esse primeiro. Segundo, os países industriais já desenvolveram, mas os países pobres que precisam de desenvolvimento agora não podem porque o mundo está poluído. Eles poluíram o mundo e quando chegou a hora dos países pobres, agora falam não. A nossa mãe, planeta Terra, já passou por muitas coisas durante milhões de anos. Eu acredito que a Terra consegue se corrigir, curar os problemas dela. Já teve extensão de muitos bichos, animais, tipos de animais, ou eventos que aconteceram na Terra. Já tem coisas muito maior do que o que estão acusando agora. Aquecimento global não é coisa nova. Houve experto numa universidade americana, autoridade no ramo, disse que já aconteceu nos Estados Unidos temperaturas de recordes muito altas, 1920, 1900, e contou quase 10. Não é só agora que está acontecendo. A planeta Terra sempre se corrige pelas forças que ela tem. Vento, mares, muitas coisas. E mitigar, eu concordo, mitigar os efeitos, como a Arábia Saudita está fazendo, está produzindo. Eu não entendo muitas coisas sobre isso, mas está falando hidrogênio azul, hidrogênio verde. Então, estamos exportando para a Coreia, Índia e Japão e vai continuar. Então, mitigar tudo bem, mas para os países menos desenvolvidos de envolver, não acho justo. Se não tem compensação para eles, não acho justo. Se o Luiz me permitir, eu vou dar continuidade aqui ao pensamento. O que o embaixador está falando é uma coisa muitíssimo importante. Eu faço um paralelo com o Brasil. Tá? Por que com um paralelo com o Brasil? Nós temos a nossa Amazônia aqui, que é rica em minérios, em petróleo, em muitos recursos. E nós sabemos que Estados Unidos e Europa querem ditar o que devemos ou não fazer aqui. Mas lá nos seus países estão queimando carvão, como o exemplo do Reino Unido, né, que fala muito de agenda verde, mas quando se viu numa crise energética,
por causa dessa guerra russo-ucraniana, Voltaram para carvão, sim, voltaram para carvão. Então, como sim. pode os países desenvolvidos falarem para o terceiro mundo, para o sul global, o que deve ser feito quando nem eles fazem? Se torna muitíssimo Eu, complicado. nos anos 90, e fui para os Estados Unidos para fazer doutorado. E a universidade, eu acho, da Arizona, me mandou um livro sobre meio ambiente, porque minha faculdade era desenhos de meio ambiente na Universidade de Petróleo e Minérios. E fala que a Amazônia produz zero oxigênio. Tudo que ela produz, ela consome. Brasil está queimando e plantando plantas que vão ajudar o Brasil economicamente e também ajuda o planeta em produção de oxigênio. Eu acho não injusto também a mesma coisa que falei dos países da África, os menos desenvolvidos, é uma coisa superando. França não pode mandar no Brasil, queima ou não queima. Quando as empresas estão desses países, não tem problema. Mas quando as empresas são brasileiras, sim. Perfeitamente. Não, e ainda continuando aqui no raciocínio, eu já passo a palavra para o Luiz. Mas, assim, nós temos casos muitíssimo complicados aqui no Brasil, embaixador. Nós temos um problema gravíssimo de agentes externos, estrangeiros, atuando aqui Uhum. no Brasil, quando se trata dentro do próprio governo, dentro do próprio Estado brasileiro, sabotando o Brasil. Mídia, né, os portais, as televisões, agindo contra a própria soberania do Brasil, relativizando a questão amazônica, que é uma questão puramente interna, puramente da Isso. soberania brasileira. E gostaria de falar aqui com o embaixador que a Arábia Saudita ela tem um modo de operar quando se trata nesses casos que é invejável. Invejável no bom sentido. O Brasil deveria aprender muito com a Arábia Saudita quando se trata de como tratar esses agentes externos. O Brasil deveria ter a coragem que a Arábia Saudita tem, né? De pegar e mandar um tchau para essa galera, digamos assim. Contratar esses agentes, Perdão, não, não escutei. Poderia repetir? o senhor falou contratar esses agentes? Não, eu falei mandar um tchau. Mandar um tchau, quero dizer, agentes externos que atuam no Brasil deveriam ser retirados do Brasil, porque atuam na soberania do Uhum. Brasil, atuam de Uhum. maneira escusa, vamos dizer assim. Estão atendendo o seu próprio interesse, né, e não o interesse do Brasil. E nós Uhum. vemos que esses agentes externos, eles estão dentro do próprio Estado brasileiro. Eles estão Sim, na opinião pública e na Arábia Saudita isso não ocorre. E eu quero dizer o seguinte: a Arábia Saudita atua sobre esses agentes externos de uma maneira muito incisiva e está completamente correto, porque é isso que se deve ser feito. Um país verdade. não pode operar sobre outro país. O Sim. Brasil é soberano, o Brasil é uma potência, é um continente. E o Brasil tem muito a aprender quando se trata de como tratar esses agentes externos, e a Arábia Saudita é muito líder, proveitosa quando se trata disso. Eu não sei exatamente as coisas internas. Eles só calam quando estão aproveitando. Não sei se tem muitas empresas fazendo construção, projetos na Arábia Saudita, por isso estão aproveitando e calando. Mas o Brasil não precisa deles e por isso eles vão ficar falando. Essa mentalidade dos colonistas, os países de colonização. Há recursos naturais na Europa ou acabaram durante muito tempo ou não tem. Estão tirando as riquezas da África.
Quando a África fala não, eles falam, vocês ditadores, vamos trocar o governo, vamos fazer isso, vamos fazer... Não tem justiça nesse mundo, mas a cabeça inteligente usa diplomacia. Com calma, ajeita as coisas no meio para não ficar contra, não ficar com. É muito difícil. Uma linha, para andar essa linha é muito difícil. Mas a soberania não é para ser tocada de qualquer país. Por favor. O que o Miguel estava falando era provavelmente em relação também às organizações não governamentais, né, que atuam na Amazônia, né, e da mesma forma, né, que existem muitas que atuam aqui no Brasil, principalmente ali na Amazônia, os países africanos também possuem várias organizações que estão lá como organizações, só que essas organizações têm bandeira, né? Tem um país ali que ajuda, né? Que é a origem, né? E no caso da África também elas atuam ali se com influência, né? São agentes de influência, né? São aqueles os atores, os chamados atores não estatais, né? Que alguns são não estatais, mas são um pouco estatais também, mesmo não governamentais, é só oficialmente, né? E acabam tendo influência nesses países, né? Tem influência aqui no Brasil também, tem influência na opinião pública, né? Na opinião pública internacional, porque Uhum. é muito negativo, né, pro país quando surge notícias assim de que tá tendo um incêndio aqui. Agora tava tendo incêndio lá na Europa também, mas vê se Uhum. vai ter a mesma repercussão que tiveram as queimadas na Amazônia, né, que geralmente é ali no período ali do inverno, mais ou menos o período agora que a gente está vivendo, Uhum. né? Não sei se o Miguel tem mais alguma coisa para falar sobre a questão climática, né? Eu não sei qual é a agenda, então, é, a agenda climática da Arábia Saudita, né? De emissão zero, né? Seria emissão É, zero de zero carbono, seria isso? sim, capturar o carbono, injetar na terra, onde tirar o petróleo. É processos técnicos que não sei, mas estão fazendo o máximo. E essas organizações não governamentais, quem sustenta eles? Ah, por exemplo, um jornal na imprensa de Londres, na língua árabe. Uma pessoa, o dono, fala de todos os países árabes, coisas negativas. Você compra o jornal, eu acho gratuito. Compra, abre, não tem um anúncio de onde vem o dinheiro dele. Igual essas organizações no governamentais. Tudo atrás do dinheiro. Teve um jeito aqui no mundo árabe, um canal de televisão, uma coluna no jornal falando do mal e promete falar sobre tal coisa, esperando receber o dinheiro. Se receber, não vai falar, se não, vai falar. Isso é extorsão. Essas organizações não governamentais são todos governamentais. Todos precisam dos governos deles. Todos são armas de alguns governos, igual direitos humanos. Direitos humanos, uma arma que se usa quando precisa, contra
aquele que não obedece. É a verdade. Isso que eu acredito. Perfeitamente. Uma coisa, assim, eu sei que o que eu vou falar aqui é um pouco, talvez incisivo demais, mas, assim, é a verdade. Vamos lá. Quando se trata de Estados Unidos e Europa, eu vejo também um esforço muito grande para tentar manchar a imagem dos países árabes, da China, da Rússia, aqui dentro do Brasil. Mas quem influencia e quem relativiza a nossa soberania não é os países árabes, não é a China, não é a Rússia, é os Estados Unidos e a Europa. Uhum. Então, assim, eles falam coisas que eles são, né? Eles estão falando uma coisa e estão fazendo outra coisa. Ontem tive a oportunidade de conversar com um índio, ou seja, uma pessoa que faz parte do nosso povo, que está completamente longe do grande centro do Brasil, está no norte do Uhum. Brasil, e ele falava de uma reserva indígena. E ele estava nos contando de como funciona esse modo de agir aqui sobre o Brasil. E está Uhum. acontecendo em Belém do Pará, Uhum. uma cidade que fica no estado do Conheço. norte, sim, e lá está acontecendo a COP, que vai reunir chefes de Estado de países que têm a Amazônia legal. E ele estava contando para a gente que muitos índios que né, Uhum. é, vão representar o Brasil e falar sobre isso, são índios que, na verdade, não são índios. São caricaturas, são pessoas criadas, são pessoas fomentadas, que recebem dinheiro de maneira estrangeira. E isso vai muito de encontro com o que o embaixador está falando. Veja, isso é extorsão, isso é corrupção, isso é. Eles falam em democracia, mas eles corrompem a democracia, eles corrompem a soberania. Concordo Né? Então, assim, 100%. então, é complicado. É, falaram de democracia e outros tipos de governos no mundo. No mundo árabe, por exemplo, e na Europa também, os melhores países, mais estáveis, mais desenvolvidos, são os países que são reinos, não são repúblicas. É a democracia em aplicação, tudo falsa. No mundo árabe, principalmente. Não existe. Principalmente militares, e sempre tem problemas. Só os países estáveis são os reinos, igual os países do Golfo Árabe. Nós chamamos de Golfo Árabe porque é circulado por países árabes, não é Golfo Pérsico. E o modo do governo não importa. Importa o produto, o goal, o que nós queremos. Nós queremos boa governança. Se tenho boa governança para o povo, não preciso de democracia, não preciso copiar os Estados Unidos, alguma coisa. Olha, o Iraque, durante Saddam Hussein, era um país maravilhoso, 89% educados, o maior do mundo árabe antes da invasão. E agora olha a democracia que trouxeram para ela. Os exemplos de boa governança, vou falar. Os países do Golfo Árabe, inclusive a Arábia Saudita, Marrocos, China, Rússia, não precisa de democracia. Se você consegue o gol de boa governança, não precisa de democracia. Democracia é um sonho que nunca aconteceu, não tem perfeita. Até na votação, se ganhar 51%, 49% do povo não quer esse governo. Tem muitas falhas na aplicação de democracia. Governo bom para o povo, isso que importa, de qualquer maneira, de qualquer sistema.
Perfeitamente, embaixador. Não há regime perfeito. O que o senhor falou é muito elucidativo, porque quando um candidato ganha 51% e outro 49%, que democracia é essa? É, Existem regimes híbridos, existem regimes de reino, igual o senhor falou, são muito mais democráticos do que a própria democracia. Porque democracia, pouco importa a palavra democracia, temos que focar no resultado para o povo. E eu cito a própria história do Brasil. Né? Quando tivemos Getúlio Vargas, que foi um grande político no Brasil, ou o próprio regime militar, o Brasil crescia 10 vezes mais do que cresce nos dias de hoje. E era uma potência, era o país que mais crescia no mundo. Então, e coisa mais importante para o povo, a segurança que o Brasil teve durante a época militar. O povo brasileiro, eu acredito que merece governo muito melhor. Exatamente. O povo brasileiro, maravilhoso, merece governo melhor. Também concordo com o senhor em número, gênero e grau. E isso que o Brasil Não tem que estou falando que o governo atual está ruim ou não, não. Não. Sempre melhor, merece melhor sempre. Por exemplo, Código Penal quase não existe no Brasil. Por isso tem número de crimes muito alto. Mas o melhor está para ver. Concordo com o senhor. Temos que acreditar que o Brasil vai melhorar. Amém. E, assim, o Brasil, Em relação ao Código Penal, só fazendo um parêntese aqui, nós tivemos um bate-papo recentemente, né, sobre a questão da segurança pública, embaixador, Uhum. aqui no Brasil, e a gente estava até falando, né, que nosso Código Penal aqui brasileiro, ele já vai completar aí quase, já, é de 1941, é da época do Getúlio Vargas, que o Miguel estava falando. Então, assim, o nosso código realmente precisa de uma atualização, né? Que a sociedade Uhum. que a gente tinha em 1941 não é a mesma que a gente tá enfrentando aqui em 2023, né? Não é o mesmo, não são as mesmas pessoas, não é a mesma sociedade, né? Eu acho que também mudanças nas leis, né? Eu acho que são importantes, né? Pode continuar, Miguel. Concordo, concordo. Isso vejo também nos Estados Unidos. Precisa melhorar todas as leis, todos os sistemas nos Estados Unidos. Estados Unidos não é os Estados Unidos que conhecia nos anos 80 e 90. Não existe mais. concordo com o senhor. Concordo com o senhor. Na Califórnia mesmo está muito complicado. Califórnia e Nova Uhum. York, as pessoas estão entrando em lojas e estão roubando produtos porque a Sim. lei permite. Uhum. Então, não muito diferente do que acontece no Brasil. O crime está compensando nos Estados Unidos. No Brasil, já faz muitos anos que compensa. Ser um criminoso no Brasil. E a Arábia Saudita, puxando a Arábia Saudita, tem uma política interna quando se trata desses assuntos que é invejável. O povo brasileiro, faça um plebiscito e pergunte o que o povo brasileiro acha de bandido, de criminoso. Você vai ver, você vai constatar que o povo brasileiro gostaria de ter as mesmas leis que a Arábia Saudita. Então, assim, quando se trata de Arábia Saudita e Brasil, o Brasil tem que se espelhar na Arábia Saudita. A Arábia Saudita tá dando um banho aí no Brasil. Estou falando para os amigos quantos moradores da rua na Arábia Saudita. Zero. Crimes muito baixo. Não vou falar zero, mas menos de 1%. Muito baixo. Polícia muito boa, não tem corrupção. Nem por dinheiro, nem por racismo, nem por nada. Polícia respeitadora, sempre trata as pessoas com muito respeito, com sorriso. Coisa maravilhosa, graças a Deus. Perfeitamente, até mesmo porque a punição é muito boa, né? A punição, caso não ocorra, ela é muito dura. E assim, no meu entender, aqui dando uma opinião puramente minha, mas assim, o Estado ele tem que agir dessa maneira mesmo. Fez a coisa equivocada, tem que punir severamente para servir como exemplo. Como exemplo.
Vejo nos Estados Unidos, por exemplo, bar fights, briga de bar. Tudo bem, bate, machuca, e vai embora, vai para casa. Aqui na Arábia Saudita, faz qualquer coisa, mas toca numa pessoa, direto para a cadeia. Se você assalta uma pessoa, bater nele de qualquer maneira, direto para a cadeia. Violência não existe na Arábia Saudita, não tem, graças a Deus. E não é por causa das leis, porque acredito que as leis só não servem para fazer sociedade boa. Tem que ter os valores. E nós temos os valores da religião, que ensina, não rouba, não mente, não esconde a verdade, não sei o quê. Todos esses valores boas, ajuda quem precisa, todas essas. Nenhuma lei no mundo sustenta a sociedade boa. Concordo. Concordo. Na época do Getúlio Vargas, né, trazendo aqui o grande estadista brasileiro, houve uma supervalorização da religião no Brasil, de matriz católica. Então, o Estado mesmo fazia várias ações em termos religiosos, e por isso que foi a grande era de ouro do Brasil. Aí depois nós tivemos o regime militar, também foi muitíssimo bom, e desde que o Brasil se democratizou, os resultados provam que não está dando certo. E é por aí mesma coisa. E recentemente, agora pegando um caso recente, saindo um pouquinho de Brasil e falando um pouquinho de África, houve um golpe na República do Níger. Níger. Uhum. Exatamente. E gostaria de comentar com o senhor, porque é o seguinte, os Estados Unidos alega que o presidente que foi preso, ele deve ser solto para o bem da democracia do Níger. Aí eu pergunto ao senhor, que democracia é essa que existe no Níger? Se as eleições nos próprios Estados Unidos têm dúvidas de influências, de roubos, de tudo, imagina o que tem no Níger, por exemplo. O que o povo quer? O povo tudo saiu na rua apoiando o novo presidente. Democracia também é uma arma que os exploradores estão usando. Ouro para os Estados Unidos e urânio para a França. E o povo urânio para a energia elétrica da França, mas em Níger 90% não tem energia elétrica. Pois é. Espero, tenho um parente, alguns anos atrás, estava conversando comigo, ele militar, não é na política. Ele disse, sabe o quê? Eu acho próximo à era da África ser a maior força no mundo, política, militar e econômica. Para ele estar sério, isso é muito, muito longe para chegar. Mas parece que está começando. E o direito deles? A maior injustiça feita no mundo é a escravidão dos africanos. Porque a escravidão era legal quando tem guerra, o vencedor pega os perdedores como escravos. Esse foi a parte legal naquele tempo. Mas roubar crianças, fazer plantação para reproduzir escravos. Eu gostei de uma coisa que surgiu em Califórnia, começou. E não sei qual é a palavra, mas pagar os filhos dos escravos. Alguns receberam até $300 mil. Espero que a justiça atinge a África, o continente africano, em tudo, de tudo. Concordo. Aqui no Brasil, devido também, né,
recebemos muito, na época da colonização, nós recebemos muito os escravos. E por que o Brasil, sendo a potência que é o gigante adormecido que é? Muito por causa dessa mentalidade que paira até os dias de hoje. O brasileiro tem um complexo de inferioridade, que é o vira-lata, né? O vira-latismo. E isso nos assola. Nós temos tudo para ser, mas devido à nossa mente, a gente não consegue progredir, porque isso ainda continua aqui no Brasil. E tem gente Uhum, fazendo a manutenção disso. uhum. Isso tem que falar para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Chega a bandeira do país europeu, já perdeu o Brasil. França nunca ganhou nada no mundo, até o Brasil deu o jogo na Copa do México 86 e depois 2002 na França e depois quando pararam, deixaram Henry fazer o gol. França nunca ganhou nada na Copa do Mundo se não foi por causa do Brasil. Esse complexo de inferioridade é muito ruim no futebol. O Brasil ganha o mundo tudo, mas quando chega na Copa do Mundo contra a Bélgica, perde. Não acredito. Concordo plenamente. E assim, isso o senhor citou aqui a questão do futebol, mas assim, isso é uma coisa que lamentavelmente, isso é uma coisa que assola todas as camadas do Brasil. Eu sei. Vai da elite brasileira até o sujeito mais paupérrimo no Brasil. Eu sei. Embaixador, Aqui tem o mundo árabe nos países que foram colonizados. Arábia Saudita, talvez porque não teve nada para colonizar, graças a Deus nunca foi colonizado. E não temos esse complexo, graças a Deus. sim, sim. Embaixadora, temos 5 minutos aqui. Eu vou encerrar essa chamada e trazemos o terceiro e último bloco. Tá bom? Tá bom, tá bom. Pessoal, voltamos aqui com o terceiro e último bloco. Estamos aqui conversando com Ibrahim Aleissa, que foi embaixador no período da Dilma, e vamos tratar aqui de mais assuntos. O último bloco, gostaria também de sempre ressaltar, agradecer ao embaixador pela disponibilidade de tempo, e passo a palavra aqui para o Luiz para já iniciar o papo. Então, voltando ao que a gente tinha comentado no outro bloco sobre a questão da segurança, né? Eu queria saber como que é a política da segurança pública, né, na Arábia Saudita. A gente falou um pouquinho, mas eu queria que o embaixador desse mais detalhes assim. Em relação a Código Penal, a gente já mais ou menos sabe um pouco como que funciona, né? Mas eu acho que em relação à segurança pública, eu queria ter uma explicação aí mais detalhada, se o embaixador puder. O que engolfe segurança pública? Polícia. Sim, sim, polícia. Quando eu falo segurança pública, no caso, por exemplo, questões aqui, o que a gente lida aqui no Brasil, com questões roubos, enfim, roubos, assassinatos, tráfico de drogas, esse tipo de coisa, que envolve outras questões, também segurança das fronteiras, né? Envolve esse tipo de questão que aí também não foge do âmbito das polícias, né? Que aí tem a ver também com Forças Armadas, né? Polícia Federal, que Sim. atua em todas as províncias, né? Todos os estados. Seria mais nesse Ah, sentido. aqui, os serviços digitais são muito avançados. Eu acho que só China, que é melhor da Arábia Saudita, tudo que precisa pode fazer no celular. Por exemplo, no tráfico. Aconteceu alguma coisa, você terá o vídeo e manda para o aplicativo e a polícia toma as medidas, manda a empresa contratada
para atender o acidente. A polícia muito atenta, qualquer pedido, tal na hora, e a polícia rodoviária, duas semanas atrás, estava viajando sem olhar a gasolina, acabou a gasolina. Estou no meio de deserto, é muito quente. Liguei para eles, mandaram a viatura mais próxima, encheram, trouxeram petróleo para mim, encheram meu carro e me acompanharam até o posto de gasolina. E o exemplo maior é durante a peregrinação na Meca. Como eles ajudam, devem ter visto vídeos deles, que não podem andar, eles carregam. Se está calor, eles têm spray de água fria para melhorar a temperatura. Só ajuda. Água do governo para todo mundo. Serviço por ter leis muito duros, muito fortes, tem poucos incidentes de crimes. E as fronteiras também temos naval, e temos todas as fronteiras, não tem fronteira aberta. E se tiver problema de fluxo, estamos construindo barreira na fronteira. Por exemplo, eu acho que construímos com o Iraque, porque a ameaça dos militantes do Irã, que não são embaixo de nenhum país. Todo mundo fala de ISIS, mas ninguém fala deles que estão no Iraque, na Síria, e todos contra... O gol maior deles é a Arábia Saudita. E acho que estamos construindo também barreira com o Iêmen, porque tem fluxo dos africanos e iemenetes para a Arábia Saudita também. E o maior problema que a Arábia Saudita e os outros países do Golfo foi tráfico de drogas da Síria e Líbano. Muitos incidentes que pegam na fronteira. E saíram leis novas agora. Se você pegar uma pessoa na rua, entrar no seu carro, você deu carona, se ele tiver alguma droga, você vai com ele na cadeia. Se você visitar uma pessoa que tem drogas ou coisas usadas para uso de drogas, você e ele vão para a cadeia. Muito dura, porque o fluxo de drogas é muito grande. E tem gente que fala que governos que estão fazendo, mas com essas medidas duras, vai acabar com esse problema de drogas. Luiz, se me permite fazer alguns comentários aqui. Sim, pode falar. Você mutou o microfone. O Luiz, ele trabalha na prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente sabe como que é o Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, linda, belíssima, mas que, infelizmente, sofre, não só o Rio de Janeiro, tá? Inclusive, há um problema, inclusive aqui no Brasil, e o Luiz pode elucidar isso melhor. As manchetes privilegiam muito o Rio de Janeiro quando vão falar de tráfico de drogas, crime e tal, mas o Rio de Janeiro não é nem de perto o estado mais violento do Brasil. O que o Brasil deveria fazer é ter uma inteligência que a Arábia Saudita e outros países têm, né?
o embaixador falou aí, como o Estado atua de maneira inteligente e como o Brasil deveria repetir isso aqui no Brasil. Porque a fronteira do Brasil é uma das maiores do mundo. É esse país daqui chamado da Arábia Saudita. Não é França, não é Itália, não é Estados Unidos. Entendeu? Entendeu? Eu ofereci para o Brasil, no ano 2012, a experiência da Arábia Saudita em organizar eventos grandes, porque não tem evento maior do que a peregrinação que acontece na Meca, na Arábia Saudita, 2 ou 3 dias, 3 milhões de pessoas num lugar só, tudo seguro, tudo alimentação, tudo a saúde, comunicação, tudo, tudo, tudo. Experiência que a Arábia Saudita ganhou durante muitos anos, desde a unificação da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não quer ajudar o mundo todo. Se o Brasil só pedir, vamos passar toda a experiência. Foi essa oportunidade que não tomaram de organizar eventos grandes, mas o Brasil organizou a Copa com FIFA, do jeito da FIFA também. E sobre a combate de crime, nós oferecemos tudo. Também da inteligência, e foi com a oficial da inteligência da Arábia Saudita na embaixada, oferecemos para o Brasil treinamento, que a Arábia Saudita é um dos melhores países no treinamento de inteligência. Não sei se aconteceu ou não, mas estamos disponíveis para ajudar país amigo como o Brasil, qualquer coisa. É importante o senhor falar sobre isso, porque quando o Brasil fez o Luiz pode falar mais, porque ele mora num grande centro e recebeu a questão aí dos jogos no Rio de Janeiro. Mas, assim, foi bem complicado o evento da Copa do Mundo aqui no Brasil. A própria Olimpíadas também foi muitíssimo complicado. A gente viu o que a FIFA fez aqui no Brasil. A gente viu o que os políticos fizeram, o que os agentes externos fizeram aqui. E a gente viu agora, nessa última Copa, em 2022, que aconteceu no mundo árabe. Não deixaram ditar o que ia acontecer no Catar. O Catar, ainda que um país pequeno, com população pequena, bateu de frente com a FIFA, bateu de frente com os países europeus e Estados Unidos. É isso que o Brasil deveria ter feito. Isso. Então, Tem coisas que e autorrespeito do país, coisa soberana. Não pode nenhuma força do mundo mandar dentro do meu país. A Arábia Saudita, uma das razões que, principalmente o Brasil, não gostava de ter a Arábia Saudita no BRICS, que consideraram a Arábia Saudita o maior aliado dos Estados Unidos. E o BRICS foi iniciado paralelo dos Estados Unidos, do sistema dos Estados Unidos. Mas a Arábia Saudita provou que um país muito independente. diplomacia muito boa. Diplomacia muito independente. Temos amizade, cooperação com todos os países, mas ninguém manda na Arábia Saudita. E para você ver, né, o Catar é um país muito pequeno, população muito pequena, e bateu de frente. Você imagina o Brasil tendo o Estado que tem, a população que tem, o povo que tem, a sua cultura, se não conseguiria bater de frente? Vê se não é uma coisa puramente mental do povo, do pensamento brasileiro. Pô, o Brasil conseguiria bater de frente. A gente vê, muitas vezes, países muito mais pobres do que o Brasil sendo muito mais atuantes na política, na geopolítica, na economia, porque sabem onde querem chegar. O brasileiro precisa definir o que quer primeiro. Passa a palavra ao Luiz. Eu acho que o Brasil tem o poder. Os diplomatas brasileiros são, eu acho,
o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, porque a escolha é muito difícil para entrar na diplomacia brasileira e os cursos, as línguas, tudo, é muito difícil ser diplomata brasileiro. E diplomacia, e para conseguir o que você quer, o melhor para o seu país, sem bater de frente, como você falou. Graças a Deus que não chega em coisas estratégicas, coisas, por exemplo, no Catar, é o negócio de bebida, o negócio de LGBTQ+, não sei o quê. Não é coisas importantes, mas é direto do país. Ninguém manda no meu país. Igual na minha casa. Chega um vizinho para mandar dentro da minha casa, não dá. Mas tem jeito diplomático, com calma, de fazer tudo e falar não, claro. Perfeitamente, Ah, Luiz. muito bom, muito bom. É, então, uma pergunta que eu queria fazer, né, até recentemente aí o ministro dos Investimentos da Arábia Saudita veio, né, ao Brasil, né? Eu queria Sim. saber quais são as perspectivas, né, da Arábia Saudita para a cooperação, aí pegando o gancho do que a gente já estava falando, que o embaixador falou que foi oferecida cooperação na área de eventos, né, de segurança para eventos. Quais são as perspectivas para a cooperação entre a Arábia Saudita e Brasil nos próximos anos, assim, cooperação no âmbito geral, não só na questão de segurança, questões econômicas, Esse foi o políticas. ministro de investimento, evento de Isso, investimento, para demonstrar para os brasileiros, os empresários brasileiros, as oportunidades que tem para investir na Arábia Saudita. Agora, para a Arábia Saudita investir no Brasil, é outro corpo do governo, que é o Fundo Soberano, que está comprando tudo, fazendo os projetos, comprando clubes aqui na Arábia Saudita e fora. Então, eu acho que era só para atrair investimento do Brasil na Arábia Saudita. Igual outros países, China tem, Europa toda, Estados Unidos, todo mundo está vindo para a Arábia Saudita. Perfeitamente. sim. Vai lá, Luiz. Não, pode ir. Não, não, pode falar. Uma coisa que eu gostaria de falar com o embaixador é o seguinte: isso, na verdade, é uma questão básica, econômica, estratégica, geopolítica. Mas, aqui no Brasil a gente tem que elucidar isso, falar isso mais vezes para que o povo brasileiro entenda. Então, nada melhor que o embaixador fale, porque na Arábia Saudita é assim. A Arábia Saudita não fica pensando, debatendo sobre estatais, privatizar estatais, esse tipo de coisa que é debatido aqui no Brasil de maneira muito forte. Então, assim, Uhum. é, na Arábia Saudita há empresas estratégicas estatais e o povo saudita não está nem um pouco preocupado se ela é estatal, se ela é privada. Ele está preocupado em benefício próprio, se vai funcionar ou não. Gostaria que o embaixador falasse sobre isso, né? Como isso é um jargão que os Estados Unidos, que a Europa tenta implementar aqui, para que seja vendido essas empresas estratégicas e o Brasil fique a ver navios. Uhum. A lei da Arábia Saudita não permite compra de empresa saudita mais de 49%, para não ter controle. Não sei se mudou recentemente, não sei. Teve o assunto de duplo imposto entre Brasil e Arábia Saudita. Tentamos fazer acordo quando estava aí no Brasil, mas não deu certo. E segurança de investimento. Por exemplo, eu trago bilhões, invisto na agricultura no Brasil, e quando quero vender tudo, ou
transferir os lucros, qualquer coisa, tem leis contra. Então, tem que ter esses dois acordos entre os dois países. Double tax, duplo imposto, dupla taxa e segurança de investimento. Eu sei que aconteceu no Brasil naquela época, que refinária brasileira na Bolívia foi tomada pelo governo, e na Argentina também, da Espanha, foi tomada pelo governo argentino, e a Bolívia falou, tudo bem, nós não tomamos, mas vamos pagar o preço. Mas não funciona assim, não quero vender, então. Aqui na Arábia Saudita nunca vai acontecer isso, e a garantia e dessas duas coisas, e acordo de dupla taxa, que não paga imposto no Brasil, paga imposto aqui, e a outra garantia de investimento. Sem esse acordo, não entraria em nenhum país para investir. Perfeitamente. No Brasil existe uma situação muitíssimo complicada que várias estatais brasileiras, inclusive a Petrobras, que é uma das maiores do mundo, já foi uma das maiores empresas do mundo, ainda permanece sendo, mas perdeu muita atuação, campos de petróleo sendo vendido, inclusive para o mundo árabe. O mundo árabe está certo em comprar e aumentar a sua influência no mundo. Quem não está certo é o Brasil em vender elas. Uhum. E eu acho que o embaixador aqui concorda plenamente, porque a Arábia nunca venderia um refino, né, uma plataforma de refino para fora. O Brasil fez isso, mas assim, é uma atuação do Estado brasileiro contra o próprio Estado brasileiro e principalmente contra a própria nação. Né? Então, assim, vendeu algumas plataformas de refino foram vendidas para os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, e tal. Então, assim, isso é muito complicado, muitíssimo complicado, porque como eu já falei, é uma coisa contra o próprio povo brasileiro e mostra que o povo árabe, né, tem uma visão, não só internamente, como externamente. Quem deveria estar fazendo isso, de comprar empresas estratégicas, aumentar a influência, deveria ser o Brasil lá fora. Né? Quem está certo é o mundo árabe, quem está errado é o Brasil em dilapidar a sua própria economia. Luiz, por favor. Esse evento aqui, que aconteceu em Brasília alguns dias atrás, com o vice-presidente Alckmin, foi para atrair investimento brasileiro no mundo, na Arábia Saudita. Porque tem muitas oportunidades e também a Arábia Saudita deve investir no Brasil. Se fosse embaixador, faria isso, trabalharia nisso para acontecer. Tem muitas oportunidades, mas sempre tem que ter esses dois acordos. E a Aramco foi vendida, eu acho 5% ou 10% só, para o povo saudita. Era do governo e vendido para os sauditas, no mercado saudita. Mas no mercado saudita, os estrangeiros podem comprar. De ações, estou falando. Ah, sim, sim, perfeitamente. Esse evento, pelo que eu vi também, estava dizendo a respeito a investimento, atrair investimento saudita para rodovias e ferrovias também, né? Que agora tem alguns projetos grandes aqui dentro do nosso continente, né? Tanto em relação a ferrovias e também duplicação de rodovias. Pelo que eu vi, o evento foi mais nesse sentido. E salvo engano, esse ministro dos Investimentos, ele tem ligação com a Aramco, né? Com a empresa. Era o presidente do Aramco. Ele era presidente da Aramco. Era também ministro do petróleo. Ah, sim. Não, excelente. Quer Miguel, falar? Não, pode falar. Não, só comentando com o embaixador que o Brasil fez um acordo para construir uma fábrica de bombas na época do governo passado. O senhor se inteirou sobre isso? Poderia trazer alguma
Alguma notícia a respeito disso? Não sei disso, não. É, isso aí, Na época do presidente Bolsonaro, exatamente, exatamente. Foi feito um acordo é, sigiloso, sigiloso, mas lamentavelmente isso veio a público devido ao próprio descuido do Brasil, né? Mas sim, sim. era um acordo X. Já aconteceu comigo. Chegou, me visitou um coronel das Forças Armadas Brasileiras, das fábricas. Eu ofereci muitas coisas e eu escrevi para o governo saudita e não teve resposta. Um dia estava num restaurante no Rio, Porcal do Rio, e encontrei sauditas. Eram militares sauditas vindo sobre aquele assunto. Sempre sigilado, porque acontece desse jeito. Então, assim, o que eu estou querendo falar, né? Isso aí já virou notório, já está público, né? Sobre esse acordo, que era sigiloso, mas saiu. O que eu quero dizer é o seguinte: era uma coisa de Estado, era uma coisa só Brasil e Arábia Saudita, tratando Estado por Estado, não era para vir a público, era uma fábrica de 500 mil metros quadrados que ia produzir bombas, artigos militares, e tinha a ver com essa agenda 2030 da Arábia Saudita, que tem uma série de investimentos para poder suprir, e vai de encontro com o que o senhor falou no primeiro ou no segundo bloco, sobre atender às demandas 100% na área militar. Então, assim, Brasil e Arábia Saudita estão caminhando juntos, são países parceiros, deveriam ser mais parceiros, deveriam ter mais investimentos, e o Brasil deveria tomar mais cuidado. Muito mais. Muito mais. Entendeu? Potencial muito grande. Por favor, Luiz. Não, então, no caso Eu falei, era o que eu. um momento, Luiz. Ah, Desculpa. Eu não sim, sim. falei 100%, falei 50% fabricado na Arábia Saudita. Pode continuar. Não, então, a minha pergunta era em relação ao governo que a gente tem hoje, né? Qual é a perspectiva de cooperação, né, em todas as áreas, né? Econômica, né, política, né, votações da ONU, né? É, Tem quais as acordo perspectivas? entre os países árabes Uhum. e os países da América do Sul, o que é chamado ASPA, tem acordo de votar entre os dois grupos se não tiver um do próprio grupo na votação. E falando da ASPA, era uma coisa que foi iniciada pelo presidente Lula no primeiro mandato dele e teve força. Aconteceu a última cúpula, eu acho, 2014, na Arábia Saudita. E depois não ouvi nada mais da ASPA. Então, como o BRICS, depois de Brasil ser sede em 2014, não teve muitas coisas, muitas notícias, até depois da China falaram alguma coisa, do banco, e agora todo mundo está falando que vai lançar uma moeda dos países do BRICS. Não sei se é verdade ou não, mas espero que a ASPA acorda de novo entre os países árabes e América do Sul. Sobre essa moeda, a gente até teve um programa aqui que a gente falou sobre, né, Miguel? Sobre a questão da moeda única, né? Sim, Aí tem aquela questão de moeda única, moeda comum, né? Aí fica, fica o questionamento, né? A gente teve também uma proposta, embaixador, de uma moeda única aqui para o continente, né? Uma moeda única entre alguns países, né? Eu não sei Uhum. como que funcionaria essa questão do BRICS, né? Se seria uma moeda única ou uma moeda, eu acho que era uma moeda comum, né? Não era nem uma moeda única, né, Miguel? sim, sim, sim. Seria uma moeda. Assim.
Para não passar pela troca em dólar, né? Porque hoje em Aham. dia muitas trocas ela passa pelo dólar e aí depois converte do dólar para esse a Cada moeda, assunto né? dólar transferido no mundo tem que passar por Nova York. Isso. Esse assunto é muito polêmico e existe muita informação contra informação. A gente vê uma notícia sair num dia e no outro dia já desmentindo a outra. Então, tem proposta de moeda única, moeda comum, tem proposta em lastreado em ouro, proposta do BRICS. Aí tem as transações feitas em outras moedas que não são dólar, no caso do Yuan, né, que é a moeda chinesa. Enfim, existe uma série de propostas aí acerca disso. O mundo está avançando para cada vez mais usar menos o dólar. Se o dólar vai deixar de existir, vai derreter, como alguns agentes que comentam política falam, aí já é outra história. Eu já sou um pouco mais cético quando se trata disso e acho que vai sim diminuir o uso do dólar, mas não acho que seja de um dia para a noite que as coisas vão acontecer. Eu acho que os Estados Concordo 100%. Sim. então, é isso. Eu acredito nisso. Gostaria... O domínio do dólar vai precisar de muitos anos. Não vai acontecer de uma noite para outra. O embaixador aí tem uma série de formações, atua em vários países, sujeito muito culto, sabe que as coisas não acontecem assim, e a gente sabe como atuam alguns agentes, a gente sabe como funcionam alguns jornais. Assim, se vende Agora, muita... moeda para continente, eu acho que vai aproveitar e os países com inflação alta, Argentina e Venezuela, por exemplo. Perfeitamente. Embaixador, temos 10 minutos aqui. Eu gostaria que esses 10 minutos finais o senhor falasse alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que a gente deixou a par da situação, né? Não comentamos, já caminharmos aqui para a consideração final e agradecer ao senhor por ter aceito esse convite e certamente traremos mais o senhor aqui e espero que o senhor aceite o convite nas próximas vezes. Porque meu coração sempre foi brasileiro, sempre foi acusado de leniência como o Brasil. E por isso eu acho que fiquei mais entusiástico pela Arábia Saudita. Itamaraty não gostaram muito, reclamaram de ser muito ativo, mas se só para o meu país, meu papel e ser muito ativo. Esse amor do Brasil não acaba, não é o amor de uma pessoa, é o amor do país inteiro, um país maravilhoso, e não está tendo a justa parte dela de turismo. Quando eu falo com qualquer pessoa, mas é seguro no Brasil? E digo, sim, seguro igual qualquer lugar no mundo. Vai em qualquer cidade dos Estados Unidos e vai naquela parte, vai ter crimes, vai ter assaltos. E o Brasil é assim. Você turista sabe onde andar com segurança, o país maravilhoso e variado. Brasil para turismo melhor do que Estados Unidos. Estados Unidos, uma cidade copiada em muitos lugares, são iguais, tudo. Mercados são iguais, ruas, casas, restaurantes, shopping, tudo igual. Cópia, cópia, cópia. Mas o Brasil, maravilhoso. Eu acho que o Brasil deve fazer muito para atrair turismo. Que fonte de renda? Olha Dubai. Dubai não tem petróleo, só turismo. E ficou um dos lugares mais ricos do mundo. O Brasil é muito melhor e merece aproveitar dessa fonte de renda. Isso, por favor. Não, eu agradeço aí a presença ilustre aí do embaixador, né? Nos honra muito com a sua Obrigado. presença, com a sua aceitação aí do convite, né? É uma honra para mim, né? Acredito que para o Miguel também entrevistar um embaixador de uma nação amiga, né? Arábia Saudita.
E agradecer a oportunidade também de estar podendo fazer essa entrevista, fazer perguntas importantes aí, saber um pouco do prognóstico, né, da atuação tanto do nosso país com a Arábia Saudita, tanto da Arábia Saudita com o nosso país e com o tabuleiro geopolítico mundial aí. Muito obrigado aí. Perfeitamente, agradeço mais uma vez ao embaixador. É, Obrigado a quem está assistindo aqui a gente no YouTube, vai nos escutar através dos podcasts, no Twitter, nas outras redes sociais. Agradeço mais uma vez ao embaixador e é isso aí, pessoal. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Tudo de bom. Tudo de bom. O prazer foi todo nosso.